Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos estudar a lei do Estatuto do Servidor de Manaus, né? Nós temos uma lei, é uma lei antiga, de 1971. Ela teve algumas atualizações, inclusive agora no ano de 2023 teve atualização. Eu vou trazer também essas modificações, 2023, 2021, 2020, 2007, eu vou trazer as atualizações, beleza? Então pode ficar tranquilo com relação a isso. Professor, mas será que a banca vai se preocupar em cobrar essas atualizações? Aí esse é a grande situação. Eu já trabalho com estatutos, com leis orgânicas, que são leis antigas. Tem leis orgânicas, para você ter ideia, eu já trabalhei em lei orgânica, que ela é datilografada. Olha só, eu tive que ir à cidade, tirar foto da lei orgânica, porque não tinha nem sequer na internet. Só para você ver como é a situação. Então, a gente tem uma lei de 71. Se você entrar no site da Prefeitura de Manaus, tem um localzinho lá que mostra o Estatuto do Servidor. Se você clicar, ele está com a redação original. Eu não sei se a banca vai fazer isso. Clica. O cara vai ser contratado, né, o professor, para fazer a prova, né, as questões. Ele vai entrar no site de Manaus, vai olhar lá e vai... Eita, pegar aqui, achei, pronto. E vai lá, através daquela lei, ele vai criar as questões. Eu não sei se ele vai fazer isso. Eu não sei se ele vai ter o cuidado que eu tive de buscar lá na Câmara de Vereadores tudo relacionado aos servidores do município para atualizar o material. Eu não sei se ele vai fazer isso. Mas, independente, se ele escrever alguma coisa desatualizada, a gente entra com recurso bem fundamentado, argumentando que já houve alteração sobre aquele tema. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Pode ficar tranquilo. Sempre eu peço muito para que os alunos confiem em mim quando eu trabalho estatutos. Por quê? Porque são leis antigas. Então eu preciso que o aluno entenda. E eu já tenho mais ou menos como as bancas terminam trabalhando essas leis. Por quê? Porque não tem outra maneira de se cobrar o assunto. Não tem como ele trazer uma doutrina, não tem como ele trazer uma jurisprudência. Então, basicamente, ele vai pegar a letra da lei e criar a questão. E durante nossas aulas, eu vou mostrar para você o que a banca pode trocar. Eu vou grifar, no seu material já está grifado, tem alguns comentários, eu coloco algumas possíveis pegadinhas, e eu peço que você acompanhe essa aula com o material do lado. Perfeito? Então, vamos lá. Pau na máquina, Estatuto do Servidor de Manaus. Primeiro, vamos trabalhar aqui as disposições preliminares. Essa parte inicial é uma parte que tem algumas definições. E as bancas, como de costume, elas gostam de cobrar essas definições trocando-as. Ela vai trocar a definição de servidor público com de cargo público, de função pública, e assim vai. Essa é uma das primeiras pegadinhas das bancas. Então, muita atenção aqui, ó. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores do município
de Manaus. Perceba que aqui eu tenho um estatuto. Por isso que os servidores de Manaus são chamados de servidores estatutários. Você, futuro guarda municipal, vai ser um servidor estatutário, porque você vai ter um estatuto que vai regulamentar a sua vida profissional. Diferente dos servidores seletistas, diferente dos empregados seletistas, que tem que assinar o quê? A carteira de trabalho. Alguns municípios não existem, não existe o estatuto. Eles não têm o que a gente chama de regime próprio. Então, eles são regidos pela CLT. Mas, no caso de Manaus, eu tenho um estatuto, eles têm o seu regime próprio, inclusive da questão de previdência. Para efeitos desse estatuto, quem é funcionário? Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Daqui a pouquinho a gente vai ver as formas de investimento em cargo público. Vamos trabalhar as formas de investidura em cargo público. Cargo público é o quê? É um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas, ou seja, atribuídas ao funcionário. Leia-se como o Estatuto de 71, leia-se funcionário, troca aí por servidor, tá certo? Se caso a banca traga o termo servidor, não vá na louca e achar que vai estar errado, não. Se a banca usar servidor ou funcionário, pode ficar tranquilo que vai estar certo. Beleza? Veja, os cargos públicos em Manaus, eles podem ser cargos públicos de carreira ou cargos públicos isolados. O que seriam cargos públicos de carreira? São aqueles cargos que quando você ingressa, você tem níveis de promoção. Você vai ascendendo no cargo. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível especial e assim vai. Já o cargo isolado é aquele que não tem vários níveis. Ele só tem aquele único nível. É aquele que é chamado de cargo isolado. São de carreira os que integram aqui, ó, classes, várias classes. Aí tem classe 1, classe 2, e assim vai. Correspondente a certa determinação ou função. Pode acontecer, dependendo do município, que o guarda municipal, ele tenha lá o guarda municipal nível 1, 2, aí depois tem inspetor, tal, e assim vai. Dependendo muito da estrutura orgânica da guarda. São considerados isolados os que não podem se integrar em classes, ou seja, não são divididos em classes. Corresponde a uma certa e determinada função, ou seja, é uma única função. Já dá para você perceber que a banca vai o quê? Trocar essas informações. A classe é o agrupamento de cargos que, por lei, tem uma idêntica denominação. Cargo X, classe 1. Cargo X, classe 2. Cargo X, classe 3. O mesmo conjunto de atribuições. Perceba que eles vão ter o mesmo conjunto de atribuições. O que vai fazer a diferença é o mais importante, né? Que é o quê? O cacau. O carvão é o mais importante aqui, né? Inclusive ele fala, ó, o mesmo conjunto de atribuições e responsabilidades e o mesmo padrão de vencimento. Então, dentro de cada classe, eu vou ter o mesmo padrão de vencimento. Dentro de cada classe. Você aumentando de classe, a depender do cargo, você vai receber um troquinho a mais. Ele fala, ó, as atribuições e responsabilidades pertinentes a cada classe serão descritas em regulamento, incluindo, entre outras, as seguintes indicações. Vai ter a denominação da classe, o código, né? Vai ter a descrição, qual é a função que a pessoa vai receber, exemplos, qualificação mínima para aquele cargo, ensino médio, nível superior e assim vai. Respeitada a regulamentação, os funcionários, os servidores, da mesma carreira, podem ser cometidas atribuições de carreiras diferentes de classe. Acontece muito dentro da administração pública que tem uma função dentro lá do órgão que pode ser exercida por um servidor de um nível mais baixo, de uma classe mais baixa. Mas alguém tem que ocupar aquela vaga ali. Acontece muito assim em tribunais de justiça. Cada vara, eu tenho a secretaria da vara de justiça. Então eu preciso ter um secretário, é o que a gente chama de chefe da vara. E o chefe da vara pode ser um analista, pode ser um técnico. Para isso, vai receber o quê? O mais importante, o cacauzinho, né?
Cuidado aqui com essa observação do parágrafo 3º, ó. É vedado, aí a banca coloca é permitido, tá ligado? Atribuir aos funcionários em cargos e serviços diversos de sua carreira ou cargo. Você trabalha em determinada situação, determinado órgão, o cara vai dizer, ó, estou agora, a partir de agora, vai... Não é desmerecendo, entenda, meu aluno, é só para você entender. Agora você vai fazer limpeza. Não, mas a minha atribuição não está aqui, ó. A descrição do meu cargo não vem falando de manutenção. Não vem falando de manutenção e limpeza. Não vem falando disso. Veja. A carreira é a série de classes escalonadas, né? Então, quando eu tenho aqui uma carreira, eu tenho aqui classes, classes, classes e classes. Escalonadas segundo o nível de complexidade de atribuições e o grau de responsabilidade. Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras quanto às atribuições funcionais. E quando ele fala essa questão de equivalência, é exatamente aqui. Tudo, ele entende, tudo aqui dentro do serviço público está relacionado também a erário, a dinheiro. Então não vai haver equivalência entre as classes. É vedado a vinculação ou equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração, tá vendo? De remuneração, cacau, de pessoal do serviço público. Ah, o guarda municipal vai receber 10%, 20%, 30% do que o vereador, do que o prefeito. Isso não pode. Isso não pode acontecer. Eu não posso ter essa equiparação. Por quê? Porque toda vez que o vencimento do prefeito, o subsídio do prefeito aumentasse, o vencimento do guarda também aumentaria. Aí por isso que é vedada essa vinculação. Inclusive a Constituição Federal proíbe isso, essa vinculação. Aí agora tem aqui, ó, haverá igualdade de denominação de cargos equivalentes e paridade de vencimento e vantagens entre funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal. Veja, dentro do município eu tenho dois órgãos, a Prefeitura e a Câmara Municipal. Dentro da Prefeitura eu tenho lá um analista administrativo. Dentro da Câmara Municipal eu tenho analista administrativo. Apesar de serem dois órgãos distintos, a função é a mesma, analista administrativo. Então eles têm equiparação de vencimentos e atribuições. Quadro é o conjunto de carreiras e cargos isolados. Então eu quero que você tome bastante cuidado com essas definições, porque eu já estou visualizando uma possível questão aí. Já estou visualizando uma possível questão. Vamos trabalhar, meu aluno, as formas de provimento. Eu quero, nesse primeiro momento, trabalhar de uma maneira geral. Eu quero mostrar para você o que seria a forma de provimento. E eu queria mostrar para você pelo menos uma palavra-chave de cada forma de provimento antes de trabalhar ela nos mínimos detalhes. Então eu queria mostrar para você que tem como você pegar com uma palavra-chave, você conseguir guardar uma boa parte da informação. Assim, você pelo menos identificar que forma de provimento é essa. Por quê? As pegadinhas das bancas, o que mais ocorre é exatamente o quê? Ela trocar cada uma dessas formas de provimento. E forma de provimento nada mais é do que a forma de ocupar um cargo público. Ocupar um cargo público. A principal forma de provimento, que é a que todo mundo espera, é a nomeação. A tão sonhada nomeação. Então tá aí, ó. Das formas de provimento. Os cargos públicos serão providos. Nomeação. Depois da nomeação, você toma posse. Você toma posse. 30 dias depois da nomeação, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, você toma posse. Depois, você entra em exercício. E isso também se dá em 30 dias. Então, aqui eu chamo, até eu brinco, aqui é a estrada dos sonhos. É a estrada dos sonhos do concurseiro. Estrada dos sonhos dos concurseiros. Vai vir a sua nomeação, você vai ter um prazo de 30 dias, esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias, você vai assinar o termo de posse e até 30 dias você entra em exercício, ou seja, você coloca a mão na massa. Próxima forma de provimento é a promoção. É aquela ideia, você está no serviço público,
vai passando determinado tempo, você vai ascendendo na carreira. Isso é bem tranquilo. Seria a promoção. Veja, meu aluno, muito cuidado aqui com a transferência. A transferência, ela foi considerada pelo STF inconstitucional. Professor, por que ela foi considerada inconstitucional? Porque o STF, ele alegou que a transferência é forma de provimento sem concurso público. E isso é vedado desde 1988. Ah, agora eu me liguei. O Estatuto é de 1971. A Constituição atual, 1988. O STF considerou que a transferência é uma forma de provimento sem concurso público que é vedado pela nossa Constituição. A transferência, meu aluno, seria assim, ó. Você fez um concurso para Manaus, o município de Manaus, para professor. Só que você sempre gostou dessa questão de, porra, eu quero ser guarda municipal, só que você não conseguiu passar. Então você, com as pechadas, você falava com um prefeito, vereador, o que é que acontecia? Ele transferia você da Secretaria de Educação para a Guarda Municipal. E veja que isso aí não é o que acontece hoje. Hoje existe o que a gente chama de cessão de servidor. Isso pode. Só que toda vez... Vamos lá, ó. Cessão de servidor pode acontecer. Eu sou da Guarda Municipal, pego uma peixada, vou ser transferido para a Secretaria de Educação. Só que eu não sou transferido de transferência, eu sou cedido. Quem continua me pagando, entre aspas, seria a Guarda Municipal, entendeu? Só para você entender. Isso acontece muito, essa cessão entre município e estado. Então, quem fica sempre pagando é o órgão que cede. A entidade que cede. A cessão ainda existe, a cessão de servidor. Agora, a transferência foi considerada inconstitucional. Porque seria isso. Você deixava de ser professor e se tornava guarda municipal sem precisar fazer concurso público. Isso é vedado pela nossa Constituição atual. Por isso que a transferência foi considerada inconstitucional, e a transferência é exatamente isso, é você ir para outro cargo público. Professor, e se a banca cobrar, eu vou ter que dizer que é inconstitucional? Ó o dedinho, de jeito nenhum. Você vai responder de acordo com o que eu vou passar para você. Aqui eu só estou mostrando a ideia, mas daqui a pouco a gente vai para os detalhes. Aí você responde de acordo com como está nos detalhes. Tá comigo? Confia em mim? Então vamos embora. Vamos ver aqui a reintegração. Veja, a reintegração é quando o servidor público, ele é demitido e consegue voltar ao seu cargo anterior. Você, durante o serviço, cometeu uma falta funcional, houve ali um procedimento administrativo onde foi garantido contraditório e ampla defesa, só que você foi demitido a bem do serviço público. E aí? Só que você fez o quê? Você buscou a justiça, que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então você procurou o que a gente chama os seus direitos. Você procurou os seus direitos. O que aconteceu? A justiça bateu o martelo e disse: ei, Prefeitura de Manaus, olha o termo que ela vai usar, reintegre o seu servidor. Então a reintegração é quando o servidor for demitido e consegue reverter essa demissão, tanto ou por meio judicial ou por meio administrativo. Tranquilo? Então guarda isso. Falou em demissão, eu tenho que lembrar da forma de provimento o quê? Reintegração. Combinado? Olha para você ver a falha. É por isso que eu disse, são leis antigas. Então, existem algumas falhas, principalmente de nomenclatura. Se você pega a redação original do Estatuto, esse Instituto aqui, ó,
está com o nome de revisão. Pode pegar a redação original, tem a nome revisão. Mas essa revisão não existe. Até quando eu li, eu juro por Deus, eu li, peraí, não. Forma de provimento revisão. Não achei nada. Aí eu digo, não, peraí. Eu acho que a lei orgânica, perdão, o estatuto está querendo se referir à reversão. Exatamente. Então aqui é por isso que eu coloquei entre aspas, reversão. A reversão, meu aluno, guarda isso. Reversão tem de ver. Macete, viu? Macete, V. Velho, V de velho. Lembrou velho, lembra aposentado. Só que nesse caso é aposentado por invalidez. Aposentado por invalidez. O que é que seria isso? Você, servidor público, você, durante seu serviço, você se machucou e você não pôde, você foi considerado incapaz de permanecer no cargo. Então, você, se houve causa e efeito, você vai ser aposentado por invalidez. Só que sabe o que é que pode acontecer? Você melhorar. E a junta médica, que existe uma junta médica dentro da administração pública municipal, que é, né, vai convocar você para fazer uns exames, e se essa junta médica perceber e avaliar que não existem mais a situação que afastou você do serviço público, você vai ser o quê? Revertido. Então, a reversão nada mais é do que o retorno do servidor aposentado por invalidez. É o retorno do servidor aposentado por invalidez. Guarda isso. Aposentado por invalidez, tá certo? Guarda isso. Aposentado por invalidez. Fechou? Tranquilidade? E o aproveitamento é uma forma de provimento de um servidor que ele está em disponibilidade. Disponibilidade. O professor não ajudou muito não, porque o que danado é disponibilidade? Veja só. Vamos lá, trazer exemplos. Eu gosto muito de trabalhar isso, porque como eu sou servidor há muito tempo, eu tenho assim, até exemplos práticos, né? Reais que aconteceram durante a minha vivência na administração pública. Hoje não, hoje eu sou aposentado por invalidez, né? Eu sofri uma lesão, eu sou bombeiro militar de Alagoas, agora eu sou bombeiro reformado e sofri uma lesão na lombar. E essa lesão me tornou incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar. Então hoje eu sou sargento da reforma do Corpo de Bombeiros de Alagoas e hoje estou trabalhando exclusivamente com aulas, né? Dando aulas como eu sempre fiz. Eu fui primeiro professor, já dou aula há mais de 24 anos, eu dou aula já para concursos públicos. Então, a disponibilidade já aconteceu aqui no meu estado de Alagoas. O que foi que aconteceu? Aqui existia um banco estatal estadual, chamado Produban. Só que esse banco foi extinto. Só que tinha um detalhe, meu aluno. Tinha servidores estatutários, servidores efetivos. O que é que eu vou fazer com esses servidores? Se o órgão que eles trabalhavam foi extinto, eu vou deixar eles recebendo sem trabalhar? Foi isso que aconteceu. Eles ficaram em disponibilidade. Ou seja, eles ficaram em casa recebendo remuneração do Estado, só que ficaram recebendo proporcional ao tempo de serviço. Aquele que tinha 10 anos de serviço recebia 10 dias de salário. Era mais ou menos assim na época. Ou seja, você recebia 1/3 do salário do mês. Então, o que acontecia? Esses servidores ficaram lá. E isso não foi agradável. Por quê? Você ficar recebendo proporcional não é nada legal, não é verdade? Então, eles se movimentaram, falaram com o deputado, tal. Aí o governador fez o quê à época? O Divaldo Suruagi, se não me engano, o nome dele. Pegou, fez o seguinte. Disse, ó, beleza. Olha o termo, preste atenção no que eu vou falar. Vamos aproveitar os servidores do Produban, do banco, do Produban, nos outros órgãos do Estado. Pegaram os servidores do Produban e jogaram lá na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Inclusive, eu trabalhei diretamente com um.
quando eu entrei. Aí, no Corpo de Bombeiros, Secretaria de Educação, e assim ia. Eles foram aproveitados. Então, foi isso que aconteceu. Esses servidores, eles foram aproveitados pela administração pública que estavam em disponibilidade, porque o órgão que eles ocupavam foi extinto. E isso já tem um bom tempo que eu não vejo acontecendo, um órgão público ser extinto. Eu acredito que em breve, no futuro, o órgão público vai ser extinto, vai ser a Polícia Ferroviária Federal. Eu acredito, porque não tem mais concurso, os servidores que já existiam já foram aposentados, muitos servidores. Era o que estava aguardando o Produban, a maioria, para você ver, a maioria dos servidores que foram aproveitados já estava já na hora de ir embora já. Eu não ia dizer no pé no caixão não, mas já estava meio cansadinho ele já. Beleza? Tranquilidade? Pronto. Eu trouxe aqui essa visão geral. Isso é muito bom para a nossa mente. Você pegar, ter a visão geral e depois você vai aqui, ó, afunilando e você agora vai para o específico. Então vamos trabalhar agora o específico. Olha lá. O provimento de cargos públicos da prefeitura e dos órgãos da administração indireta é de competência privativa do prefeito. Então é o prefeito que vai dar provimento a você por meio de decreto. O decreto de provimento deverá contar necessariamente as seguintes indicações: o cargo vago, com todos os elementos de identificação, inclusive o motivo da vacância, o nome do ex-ocupante, se ocorrer a hipótese em que possam ser atendidos esses últimos elementos. Nomeio José da Silva para o cargo de guarda municipal em decorrência do falecimento do guarda municipal cicrano. Então ele tem que dizer o que foi que aconteceu, o que foi que gerou aquele cargo vago para nomear você. Entendeu aí? Tenho que dizer qual é o caráter de investidura. Lembre-se que no passado existia caráter temporário, existia seletista, existia estatutário, então por isso que precisava dizer qual era a forma de investidura. Eu tenho que dizer qual foi a forma de investidura, né? Então eu tinha que chegar e dizer, ó, vai ser por meio de nomeação, por meio de promoção e assim vai. Fundamento legal, qual é o artigo, qual é a lei? Eu, prefeito fulano de tal, nomeio cicrano ao cargo de guarda municipal, de acordo com a lei tal, tal e tal. É nessa vibe. Vamos ver aqui quais são os requisitos para investidura. O que é que você precisa atender para investir em um cargo público no município de Manaus? Só poderá ser investido em cargo público municipal quem satisfazer os seguintes requisitos: ser brasileiro. E entenda, meu aluno, aqui quando a lei fala brasileiro, você tem que incluir brasileiro nato e brasileiro naturalizado, certo? São os dois. Ter completado 18 anos de idade, é o mínimo. Estar em gozo com os direitos políticos, não ter tido suspensos nem perdidos os direitos políticos. Estar aqui com as obrigações militares. Ter boa conduta, né, que seria ali a probidade, gozar de saúde comprovado perante junta médica do município, possuir aptidão para o exercício da função e estar habilitado previamente em concurso. Ressalvados o quê? Os cargos em comissão, porque os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração. E ter atendido às condições especiais prescritas em lei, regulamento para determinados cargos. Tem alguns cargos que precisa ter TAF, como guarda municipal tem que ter TAF, tem que ter outros. Beleza? Tranquilidade? Vamos falar um pouquinho sobre a nomeação? Quais são as formas de nomeação do município de Manaus? Olha aí, lembre-se que a nomeação pode ser em caráter efetivo, olha aqui, caráter efetivo, você em breve, caráter efetivo, e pode ser em caráter em comissão, que é o quê? Aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. A hora que eu quiser nomear, eu não preciso justificar o porquê que eu estou nomeando aquela pessoa. Só que para ser nomeado no caráter efetivo, eu preciso fazer o quê? Você está estudando para quê? Concurso público. E o próprio estatuto fala um pouco sobre o concurso público. Acompanha.
A nomeação para o cargo que deve ser provida em caráter efetivo depende de habilitação prévia em concurso público. Atenção agora, ó. De provas ou de provas e títulos. Qual é a pegadinha muito comum nas bancas de concurso? Tem que ser por concurso público de provas ou títulos. Tá vendo aí a pegadinha? Provas ou títulos. Está totalmente errado. Não existe concurso público de título. Ah, professor, eu já participei de um concurso público que era só de títulos. Não. Você participou de uma seleção simplificada, que você só precisa levar o quê? O seu currículo. E as pós-graduações que você fez, as especializações que você fez. Tranquilo? De título, não existe concurso só de título, não. Não existe. Pode ser de provas e títulos. Mais títulos. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, aquilo que eu já havia comentado com você. No estatuto eu trago aqui os critérios de desempate, bem interessante. A aprovação em concurso não cria o direito à nomeação, olha que interessante. Amarra aqui, né? A nomeação em concurso não cria direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Em igualdade de condições entre candidatos habilitados, serão aproveitados os candidatos já pertencentes ao serviço público municipal. E isso fere a igualdade. Eu acredito que isso, numa visão concreta, num caso concreto, isso aqui seria considerado inconstitucional para a nossa Constituição, sem problema nenhum. Isso aí não existe porque eu estou criando predileções, estou criando preferência entre brasileiros. E isso a nossa Constituição veda, criar preferência entre brasileiros da mesma condição. Se houver empate dos candidatos não pertencentes ao serviço público municipal, vai se decidir dessa forma. Olha, para você ver como é novinho ó, o estatuto. Dos incorporados à Força Expedicionária Brasileira. Ó, Força Expedicionária, diga aí, Segunda Guerra Mundial. O mais idoso, olha só, o mais idoso. Então, tudo bem, porque no próprio edital tem essa questão, mas o idoso é o critério, é o último critério de desempate. É o último critério de desempate. Beleza? Tranquilidade? No próximo bloco a gente vai falar sobre o que acontece depois que você é nomeado, depois que você toma posse e depois que você entra em exercício. Você vai ter que cumprir o estágio probatório. E sobre o estágio probatório eu preciso bater um papo reto com você, mas esse papo vai ficar no bloco seguinte. Então já segue aí o próximo bloco.